Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules, dando continuidade aí à resolução da FUVEST 2025, primeira fase. E nesse vídeo eu trouxe uma questão que a FUVEST explorando o gráfico, tá? E ele fazia uma junção de função modular com função do segundo grau. Lembra dessa questão? Então eu vou compartilhar com você, acompanha comigo a resolução, vem junto. Se você está vendo o vídeo aí e o meu canal pela primeira vez, ó, tá aqui do ladinho, a matemática pode ser fácil, se inscreva e aí você vai ficar ligado aí das resoluções. Estamos acabando a FUVEST 2025, primeira fase, em breve darei abertura aí para a resolução da FUVEST 2025, segunda fase, os próximos vestibulares que vierem. Então, vamos lá? Para você se situar aí na questão que nós vamos fazer agora, na prova V1, ela veio como questão 69. Na prova V2 como questão 60, na prova V3 como questão 44 e na prova V4 como questão 29. Localizou? Então, vem junto. No plano cartesiano OXY, o gráfico que melhor representa a função f de x igual a módulo de x quadrado mais 5x menos 6, menos 5x mais 6, é dado por... Aí, questão estilo FUVEST, nada a ver com estilo Enem. Enem não tem questão desse tipo. E aí, nas alternativas, você tem os gráficos que vai assinalar conforme a resolução. Então, vamos trabalhar com a questão? Vem junto. Olha lá. A gente pode definir o módulo de um número real como a distância para o zero. Ou, se você preferir, tem aquela regrinha. Se o valor é positivo ou nulo, o módulo dele é ele mesmo. Se o valor é negativo, o módulo dele é o oposto dele. Então, se você está querendo analisar o módulo de uma função, você quer tirar o módulo de uma função, você tem que analisar o seu sinal. Então, vem junto, ó. X quadrado mais 5x menos 6 é a função que está dentro do módulo. Eu vou igualar a zero para achar as raízes. Olha lá, essa é uma das equações clássicas, né? Se a gente for resolver por soma e produto, ó, a soma das raízes é menos b sobre a, então ficaria menos 5 dividido por 1 dá menos 5. E o produto das raízes, c sobre a, menos 6 por 1, dá menos 6. Seria capaz de me falar dois números cuja soma é menos 5 e o produto é menos 6? Isso, olha lá. Menos 6 e 1. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. E o gráfico dessa função do segundo grau, que é uma parábola, para você verificar aí o sinal dela, seria, olha lá, ó, parábola com a boca para cima, raízes 1 e menos 6. E se eu olhar o eixo vertical me dá a função, então quando o gráfico está para cima do eixo x, ele é positivo, para baixo negativo. Então essa função ela é positiva antes do menos 6, positiva depois do 1, negativa entre 1 e 6. Onde ela é positiva, o módulo dela é ele mesmo. Onde ela é positiva, o módulo dela é ela mesma. E onde ela é negativa, o módulo dela é o oposto dela. Então, o que eu poderia fazer? Para x antes de menos 6 e depois de 1, que são os dois pontos que a função é positiva, você vai substituir o módulo da função por ela mesma. Então, a minha função passa a ser o quê? F de x, o módulo positivo se mantém, e aí você completa a função, menos 5x mais 6. E aqui vai acontecer uma coisa interessante.
O mais 5x corta com menos 5x, o menos 6x corta, o menos 6, desculpa, corta com 6, e a minha função do segundo grau fica simplesmente x quadrado. Só que isso apenas em que pedaço? Para x menor que menos 6 e maior que 1, certo? Então, vamos lá. O que acontece entre menos 6 e 1? Aí a função é negativa. Se a função é negativa, vai acontecer o quê? O módulo dela é o oposto dela. Vai ficar menos x quadrado, menos 5x mais 6. E aí você completa a função menos 5x mais 6. E nesse intervalo, a minha função será o quê? Menos x quadrado, menos 10x mais 12. Aqui eu já vou fazer um parênteses, porque se você olhar nas alternativas, só com o que você tem aqui, você já seria capaz de assinalar a alternativa. Por quê? Vê entre as alternativas, se você está com o caderno aí, entre menos 6 e 1, você vai ter que ter uma parábola com a boca para cima. Desculpa, com a boca para baixo. Porque o x quadrado tem coeficiente negativo, então com a boca para baixo. E antes do menos 6 e depois do 1, a tua função é f de x igual a x quadrado. Então, no menos 6, ela vai valer lá em cima 36. No 1, ela vai valer 1. E, para fora do menos 6 e do 1, essa parábola está com a boca para cima. Só que como essa função, a raiz dela é o zero, você vai ter só o bracinho ali os dois, né? As duas partezinhas da função para cima. E entre as alternativas, a que melhor se encaixa nisso que eu descrevi, qual é? Dá uma olhadinha aí, ó. Aqui eu até tentei fazer por soma e produto, essa equação do segundo grau para achar as raízes. Não dá certo, você não consegue falar soma menos 10 e produto menos 12. Se você resolver efetivamente a equação, as raízes são menos 5 mais raiz de 37 e menos 5 menos raiz de 37. Só uma observação, como a raiz de 37 é 6, alguma coisinha, a raiz positiva é muito próximo de 1, um pouquinho menor do que 1, e a raiz negativa é menos 11, lá vai fumaça. E o gráfico que realmente se adapta melhor é esse. Dá uma olhadinha lá naquilo que eu falei, ó. Do 1 para frente, ó, você tem uma parábola com a boca para cima. E do menos 6 para trás. Menos 6 ao quadrado é o 36, está aqui, ó. E entre menos 6 e 1, que é o pedacinho que está aqui, é uma função do segundo grau, que as raízes são, uma delas é quase 1, que estaria aqui, e a outra seria menos 11, que inclusive essa função não será igual a zero nunca, porque as raízes dessa função estão no intervalo da outra função, né? Não estão no intervalo em que a função é negativa. Então, o gráfico que melhor se adapta a esse é esse, que corresponde à sua alternativa B de bola para a questão 69 da sua prova V1, 60 da prova V2, 44 da prova V3 e 29 da prova V4. Acompanhou? Legal? Fez a prova? Acertou essa questão? Põe no comentário aí. Errou? Percebeu onde errou? Põe no comentário. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, que virão novidades por aí. Muito obrigado pela sua atenção e espero você para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.